Em 1997, o sociólogo Betinho publicou um texto nos jornais convocando os empresários a abandonarem o papel de avestruzes, ave que tem o hábito de enfiar a cabeça na terra, e olhar em volta para se assumirem como cidadãos. No ano seguinte, alguns empresários, talvez em resposta, criaram um instituto, ao qual chamaram Etos, para mobilizar, sensibilizar e ajudar outros empresários a gerirem seus negócios de forma mais socialmente responsável. Hoje, o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social tem 669 empresas associadas de diferentes regiões, setores e portes. Juntas, elas têm faturamento anual correspondente a cerca de 35% do PIB brasileiro e empregam em torno de 2 milhões de pessoas. Para falar sobre o Instituto e sobre o envolvimento do mundo corporativo com o desenvolvimento do país, a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje o engenheiro empresário Jorge Abraão, atual diretor-presidente do Instituto Etos. Obrigada, Jorge, pela sua presença aqui. Então, eu queria saber se você acha que, de fato, as empresas ouviram esse chamado do Betinho. Você estava nesse momento? Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente dessa história. Eu acho que o Betinho foi um indutor de tantas coisas importantes no país, né? E ele provocou uma série de temas que, a partir de então, ele conseguiu dar velocidade aos movimentos. Eu acho que na questão empresarial também isso foi bastante importante. O Etos, nesse sentido, ele surge em 98, um ano depois. E quando ele surge com esse objetivo de mobilizar e sensibilizar as empresas, né? O que acaba acontecendo, penso, Amélia, é que à medida em que a gente vai avançando, os nossos desafios vão ficando cada vez mais evidentes e a consciência deles, dos grandes desafios que a gente tem, é cada vez maior, né? E as empresas, na verdade, na sociedade, elas são responsáveis por 3/4 da riqueza produzida e essa proporção também da geração de empregos. Então, elas têm um papel muito grande e não podem ser avestruzes, né, na verdade, porque elas mobilizam, elas geram trabalho, elas geram riqueza. Então, o Etos trouxe, na verdade, esse conceito da responsabilidade social para o Brasil naquela oportunidade para poder justamente estimular as empresas a terem um olhar do papel que elas têm a desempenhar na sociedade, que o papel delas não é só de produzir, né, um determinado produto ou prestar um determinado serviço, mas elas têm um papel nesse equilíbrio que é muito importante para que a gente crie um ambiente que seja favorável, um ambiente que seja equilibrado como sociedade, que também seja favorável para os seus negócios, se ela quiser ver assim. Então, nesse momento, o Etos surge, logo ele cria uma ferramenta, porque as empresas começaram a perguntar, tudo bem, e como é que eu faço para ser socialmente responsável? E surgem os indicadores Etos que permitem um diagnóstico em que a empresa consegue se posicionar em relação aos grandes temas. Como é que eu estou aqui em relação aos trabalhadores da minha empresa? Como é que eu estou em relação à minha relação com o meio ambiente? Como é que é a minha relação com governos? E aí você consegue ter um mapa, digamos assim, de onde você está mais evoluído, onde você está menos, e existem propostas de você avançar. Então, existe um caminho também para as empresas seguirem, é uma indução, um convite para uma causa bastante importante, que é esse papel das empresas na sociedade, e existe um caminho para elas poderem percorrer através do avanço nesse tipo de indicadores. Então, como é que o Etos reage a episódios, como, por exemplo, quando uma empresas associadas ao Instituto, elas são flagradas descumprindo alguns desses indicadores? Como é que vocês reagem a isso? Nós enfrentamos a questão das empresas da seguinte maneira: nós identificamos, sabedores de que as empresas estão num processo de melhoria, quando estão lá no Etos, nós identificamos se as empresas efetivamente estão fazendo um trabalho para resolver esse tipo de problema ou não estão. E que materialidade tem esse trabalho?
né? Não serve somente um discurso em que você coloque, olha, nós estamos fazendo, qual é a materialidade, como é que ocorreu esse problema, como é que vocês estão enfrentando ele, como é que vocês vão evitar ele daqui para frente. E esse tipo de análise é feita. Em muitos casos, a empresa é convidada, em alguns casos, a se afastar do ethos. Em outros casos, nós identificamos que as empresas estão num processo forte de melhorias e, nesse sentido, nós estimulamos a melhoria delas e avançamos, e muitas vezes somos criticados por isso, mas entendemos que o nosso papel é esse, é de contribuir para a transformação das empresas e identificar quando elas estão efetivamente fazendo um movimento de melhora. Então, nós temos atuado dessa maneira e tentado enfrentar problemas sérios, como problemas de trabalho análogo ao escravo na cadeia produtiva, como problemas de corrupção nos negócios e em licitações, e nós temos enfrentado dessa maneira que eu te relatei. Recentemente eu estive numa conferência chamada Sustainable Brands, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2014. E lá eu fiz contato com um movimento chamado Empresas B, que são empresas que se propõem também a ajudar outras empresas a seguirem esse caminho do socialmente responsável. Só que a diferença é que eles dão esse selo, eles dão a certificação. Por que o ethos não dá certificação? O ethos não dá certificação por conta dessa questão que eu respondi na questão anterior. Porque nós acreditamos que nós estamos num movimento de... E o ethos não quer, e ele acredita nesse movimento e quer estar estimulando a permanente processo de melhoria. Então, nós não vamos selar jamais as empresas por entender que as empresas têm que estar gradualmente mostrando o seu progresso. Elas têm que mostrar o seu progresso permanentemente. O que eu entendo da empresa B, Amélia, é que, na verdade, essa iniciativa, né, que surge nos Estados Unidos, na B Corporation, que eles fazem essa questão do selo, como você bem colocou, mas é que a proposta dele é que a empresa tenha um outro propósito, que a empresa tenha no seu contrato social, que ela é uma empresa que gera resultado, né, tanto para, digamos assim, os seus acionistas, mas que gera resultado também para a sociedade. Quer dizer, que respeita o meio ambiente, que tem iniciativas sociais, mas isso está contratualmente estabelecido. E isso tem um sentido, sobretudo na sociedade americana, porque muitas vezes um CEO de uma empresa, ele não tem a liberdade de fazer um determinado investimento numa questão que esteja fora do contrato social da empresa. E muitas vezes ele é até acionado por isso. Então, para dar um exemplo simples, mas se um CEO resolve fazer um investimento numa questão, com um investimento forte numa questão social ou numa questão ambiental e pega recursos e isso de alguma forma reduz os dividendos de uma empresa, os acionistas têm a liberdade de processá-lo, porque isso não consta, na verdade, do contrato social, esse tipo de investimento. A saída para a empresa B é, olha, nós assumimos um papel com a sociedade desde a nossa Constituição e do nosso contrato social. E estabelecemos a partir daí também uma série de critérios em que existe uma certificação para que as empresas sejam B. O que eu acho é que esses movimentos são super bem-vindos. Porque acredito que as empresas, os empresários novos, os empreendedores, etc., podem estar avaliando muito essa questão, em que eles combinem a questão do resultado efetivo para a empresa com o resultado efetivo para a sociedade. E acho que existe espaço para isso. Acho muito difícil as empresas estabelecidas, com a lógica que elas estão estabelecidas, elas migrarem para serem empresas B, digamos assim, em massa. Mas é importante a gente criar um outro espaço, e a empresa B é criada para isso, em que abrigue determinado grupo de pessoas que pense de outra maneira e que possam apontar um caminho para quem assim desejar. A diversidade é ótima, né? Então, Jorge, até hoje, desde que eu trabalho com esse tema de sustentabilidade, de responsabilidade social, a gente percebe que a sociedade faz uma confusão entre o assistencialismo, a responsabilidade social das empresas, a sustentabilidade.
Você pode para gente explicar um pouco, e o investimento social privado, que é uma outra expressão. Você pode explicar para a gente um pouco o que é o quê? De novo, né, Amélia, é super importante que as empresas estejam sensíveis à sociedade. A forma em que ela vai atuar, existe, como você bem disse, uma série de possibilidades. No início desse processo, e muitas empresas atuam até hoje, nós temos que respeitar essas escolhas, mas as empresas delegavam isso a terceiros, digamos assim, né? Então, olha, eu vou fazer um investimento social, seja numa escola, seja numa área de educação, e eu faço esse investimento e delego a um terceiro que faz isso. E estou fazendo o meu investimento e tentando contribuir dessa maneira para a sociedade. Isto é um caminho importante e que a gente tem que respeitar. Um outro caminho é as próprias empresas, e muitas optam por isso, criar uma fundação ou um instituto que efetivamente avance e seja responsável pelos investimentos sociais da empresa. Isso também acaba existindo bastante e as empresas acabam fazendo seus investimentos através desses institutos. E existe um caminho, quando você coloca da responsabilidade social, da sustentabilidade, que é uma coisa mais de integrar a sustentabilidade dentro das suas questões estratégicas. Para te ser franco, eu acho que essa é a questão nossa. Eu acho que essa é a questão importante. É quando é que a empresa traz para dentro do seu planejamento as considerações de sustentabilidade. Se os meus investimentos vão gerar que impacto em determinados setores. Quando eu decido por um determinado produto, de que maneira eu estou impactando o meio ambiente, os recursos naturais, como é que eu vejo a questão da reciclagem desses processos, os resíduos, as emissões, quer dizer, a logística, a questão do design. Você tem uma infinidade de questões em que, se você incorpora a sustentabilidade, você começa a olhar as diferentes dimensões dela, a dimensão ambiental, a dimensão social e a integridade, a forma ética com que você atua. Então, me parece que esse terceiro ponto, digamos assim, é o que tenta incorporar essas questões do que eu acho que é mais moderno em sustentabilidade. Agora, respeitando sempre a opção das empresas, porque o que eu percebo, Amélia, é que muitas vezes as empresas iniciam por um determinado processo. Sabe aquela coisa, olha, o importante é elas entrarem. E depois elas começam com investimento social privado e acabam muitas vezes migrando e falando, olha, eu percebo o valor disso para a minha empresa, o que isso desperta dentro de uma autoestima que existem dos trabalhadores, a retenção que eu tenho de talentos, né? A imagem, a reputação que a empresa tem, a relação com os clientes, e elas acabam aí migrando de um investimento para uma questão mais estratégica. Então eu diria assim, eu acho que é dessa maneira que estão distribuídos e vejo que isso pode ser um caminho, uma escada, digamos assim, para as empresas cada vez mais se envolverem com essa agenda. Obrigada, Jorge, pela sua presença. Obrigada a você de casa pela companhia. Ficamos por aqui. Até a próxima.